Graça e paz, amados. Meu nome é Wagner Poubel, sejam bem-vindos ao Devocional Discípulos. Bom, nós estamos fazendo um devocional sobre vitória no deserto. Como a gente pode melhorar, se fortalecer mesmo no momento de sequidão. Hoje vamos meditar um pouco sobre o deserto como um lugar que manifesta a glória de Deus. Normalmente, nós temos a ideia de que o deserto é um lugar sempre de punição. E a gente já conversou sobre isso nos outros dias. Nós precisamos mudar a perspectiva da forma como vemos o deserto. Porque a mudança da nossa perspectiva nos ajudará a vencer as dificuldades que nós estamos passando. Então é importante que a gente comece verdadeiramente a enxergar que temos um Deus soberano, um Deus que domina sobre todas as coisas, um Deus que tudo vê, que tudo conhece, que tudo controla. E isso nos ajudará a entender que se estamos no deserto é pela vontade de Deus. Ainda há muita gente que acredita que os desertos da vida, as situações difíceis que passamos, são sempre obras do diabo, só o diabo que faz as coisas acontecerem. Muita gente tem medo por causa daquilo que não conhece, ou porque alguns acabam incentivando eles a pensar dessa forma. É claro que o diabo atua, mas ele atua ainda assim sobre o controle, ou sobre diretamente a forma como Deus faz as coisas. Basta ler o livro de Jó, por exemplo, para a gente observar que há o controle. Basta a gente olhar a carta de Pedro, que diz que o maligno não toca naqueles que estão em Cristo. É muito importante entendermos que até o diabo tem sua limitação. O único que não tem limitação é Deus. O que significa isso tudo? Que você precisa observar que às vezes alguns dos nossos sofrimentos, alguns dos nossos desertos, eles não são feitos porque pecamos, porque estamos pagando o preço de alguma coisa. Eles são feitos para a glória de Deus. Em Lucas capítulo 4, por exemplo, Jesus é levado ao deserto. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo e cheio do Espírito. Ora, Jesus nunca pecou. Ele não estava lá para pagar um castigo. Ele estava lá para cumprir o que Deus queria e ser preparado para o ministério que ele tinha que executar. Então entenda que muitos dos desertos da nossa vida, na verdade, todos os desertos da nossa vida, no final das contas, vão glorificar a Deus se você permanecer firme em Deus. Alguns são resultados do seu pecado? São. Por quê? Porque alguns desertos são disciplina de Deus. E a disciplina de Deus muitas vezes acontece porque nós erramos. Mas outros são escolas de Deus. E outros são escolas de Deus não necessariamente para nós, mas que vão abençoar outras vidas. Vamos entender isso melhor na Bíblia. Assim como muita gente hoje, na época de Cristo, muita gente acreditava que os desertos eram somente resultado de pecado. Então, se a pessoa estivesse doente, se a pessoa passasse por problemas financeiros, se a pessoa passasse um monte de coisa, acreditava-se que era uma maldição, acreditava-se que era resultado que ela pecou ou que os pais pecaram. Jesus mostra que não, que tudo está sob o controle de Deus e que algumas vezes isso não é bem assim. Eu vou ler para você João 9. João 9 diz assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso acontece para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego e em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. Mas o mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Entende?
O deserto desse homem começou desde quando ele nasceu, ele já nasceu cego. E aí as pessoas perguntavam, quem pecou foi ele, quem pecou foi seus pais, por que ele está cego? A ideia sempre era apenas de uma punição. Jesus mostra claramente, nem ele nem seus pais. O que está acontecendo com ele é para que a glória de Deus se manifeste nele. Sim, ele sofreu. Sim, é um sofrimento estar cego, ele era um mendigo. Coisas aconteceram, mas após a glória de Deus se manifestar, tanto ele pôde viver a felicidade da cura e de conhecer Jesus, quanto seus amigos, as pessoas, seus vizinhos, puderam ouvir falar de Jesus e terem suas vidas também transformadas. Então entenda, todo e qualquer deserto que você passar na vida está sob o controle de Deus, está sob a perspectiva do alto. O plano de Deus, seja ele qual for, mesmo que a gente não consiga entender, por isso ele é Deus e nós não. Ele sabe o porquê faz. Mas se você mudar a perspectiva e começar a olhar para os desertos da sua vida como parte do plano de Deus, começar a observar que Deus pode ser glorificado e você pode crescer, isso vai trazer esperança ao seu coração. E a esperança vai renovar a sua fé. E a fé é o combustível que você precisa para enfrentar, e não apenas enfrentar, mas vencer todos os desertos que vierem à sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.